Eu vejo as pessoas hoje reclamando, falando que no Brasil, por exemplo, a igreja está sendo perseguida. Sendo perseguida aonde no Brasil? Por quem? Por quem? Quando? Aonde? Aliás, falar que a igreja no Brasil está sendo perseguida é uma afronta à igreja primitiva. É uma afronta aos santos de Hebreus capítulo 11. É uma afronta aos mártires da igreja, da história da igreja. É uma afronta aos grandes nomes, às grandes figuras, tanto homens como mulheres, que Deus levantou ao longo de toda a Idade Média, do século V ao século XVI, um período de obscurantismo, de trevas, quando a igreja se capitulou aos encantos do poder, se tornou religião oficial do império, vendeu-se ao poder, vendeu-se ao sistema imperialista constantiniano e perdeu o foco do evangelho e abandonou, divorciou-se da doutrina dos apóstolos. O povo parece que não sabe o que é perseguição, né? Aí vem falar de perseguição. E falar de perseguição, como eu ia dizendo, você tem que... Isso é uma afronta a esses santos que se levantaram nesses períodos, se opuseram contra o sistema, ousaram discordar, ousaram ir na contramão, ousaram dizer não, ousaram manter-se firme no evangelho e pagaram com a própria vida. Foram queimados vivos, foram mortos em arenas, por gladiadores, por leões ferozes, foram trucidados, foram esmagados. Agora hoje você tem uma igreja associada ao poder, bancada evangélica, você tem uma igreja em cada esquina, você tem liberdade religiosa resguardada na Constituição Federal, direito de expressão religiosa, e etc. e tal. E aí querem falar de perseguição porque alguém fez uma piada zombando do pastor, fez uma piada com algum versículo da Bíblia, porque fizeram uma piada lá no bloco de carnaval, porque fizeram uma encenação lá do diabo puxando Jesus, como teve uns anos atrás aí num carnaval aí, foi o maior bafafá. E eu digo que isso não é perseguição. Eu digo que isso é o cumprimento, é o resultado do sal que não salga, como Jesus disse. Se o sal não salgar, para nada serve, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Porque uma coisa que é curiosa, interessante nós pensarmos. Em toda a história da igreja, você vê a igreja sendo esmagada, perseguida, odiada, humilhada, escorraçada, mas você não vê a igreja envergonhada. Sim. Você não vê a igreja envergonhada. Conquanto perseguem a igreja, conquanto a igreja é duramente perseguida, mas você não vê uma igreja envergonhada. Diferente do que a gente vê hoje. Nós temos visto hoje uma igreja que tem sido envergonhada. E envergonhada por muitas vezes. E assim, eu falo igreja, entre aspas, tá? Sim. Falando no sentido genérico do movimento evangélico. Eu sei que tem muitas igrejas sérias. Eu conheço muitas igrejas sérias. Muitos pastores sérios, muitos pregadores sérios, muitos, não poucos, comprometidos com o reino, comprometidos com o evangelho, comprometidos com Cristo. Mas eu falo de forma genérica, né, esse movimentão que a gente tem, e essa turma midiática que os de fora, inclusive, olha para os pastores, olha para a igreja, e medem a régua que eles usam para medir a igreja, e os pastores é essa turma midiática. Que acaba entrando todo mundo no... Você entendeu? Então, eu penso o seguinte, que nós, como igreja, precisamos focar em Cristo. A nossa mensagem é Cristo. Vamos ser perseguidos, vamos ser odiados, porque o próprio Jesus disse: o mundo vos odeia, porque sois meus discípulos. Se vocês fossem do mundo, então o mundo ia amar vocês, mas como vocês não são do mundo, o mundo vos odeia. Então, se nós pregarmos Jesus, se a nossa mensagem for Cristo, o mundo, e aí mundo, o sistema, né, vai nos odiar. Eu penso que vale toda a pena do mundo ser odiado pelo mundo e por todo um sistema. E aí, quando falamos de sistema, você está falando de sistema tanto
no contexto secular, um sistema secularizado, como um sistema religioso. Sim. Vale toda a pena você ser massacrado e perseguido pelo sistema por causa de Jesus, pelo testemunho de Jesus, por levar a sério a mensagem de Jesus, do que você fazer concessões e aí você rotula, né, dá uma maquiada, dá aquela caiada por fora, assim, não, estamos sendo perseguidos pelo evangelho, não. Uma coisa, eu tenho pregado isso e dito, uma coisa é ser perseguido por causa do testemunho do evangelho. Outra coisa bem diferente é ser zombado, é ser ridicularizado, porque geram ou têm gerado escândalo ao evangelho.